Olá, olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos aí sobre os fenômenos atmosféricos. Aula 7 da apostila 4. Então, primeiramente, ele vem falando sobre a temperatura, né? A temperatura a gente já estudou nas outras aulas. A gente sabe que quanto maior a altura, mais frio é, né? E quanto menor a altura, mais calor é. A altura, na verdade, é mais certo falar altitude, né? Então, quanto maior a altitude, mais frio, quanto menor a altitude, mais calor. E também é certo de que quanto mais próximo aos mares o lugar está, né? Quanto maior a maritimidade, lembra dos fatores dos elementos? Quanto maior a maritimidade, mais perto do mar, a amplitude térmica é menor. Tipo, a maior temperatura e a menor temperatura é mais parecida. E quanto mais longe do mar está o lugar, tipo, bem no meião do continente mesmo, sabe? Aí a amplitude térmica é maior. A diferença entre a maior temperatura que faz no lugar e a menor temperatura que faz no lugar, ela é maior, é uma diferença maior zona, né, do que quem está mais perto do mar. Isso é maritimidade e continentalidade. Aí depois vem falando ali sobre a pressão atmosférica. Então, pressão vocês aprendem nas aulas de física, né? O que é a pressão? Ah, é a força que o ar faz, né, contra algum lugar. Tem lá, na forma de física, eu acho que é PFA, né? Força, ar e tal. Mas na geografia a gente usa a pressão também. Então, a pressão na geografia, como é que ela é estudada? A gente sabe que quando as regiões mais altas do planeta, a pressão é menor. Por que a pressão é menor nas regiões mais altas? Porque tem menos ar pressionando a região. Quanto mais baixo é a região, então, por exemplo, assim, nas praias, a pressão é maior. Por que a pressão é maior? Porque tem mais ar, né? A coluna de ar é maior em cima das pessoas. Então, a pressão é maior. E ainda existe a relação entre pressão e temperatura, né? A gente sabe que regiões de baixa pressão, então baixa pressão é a alta temperatura, beleza? Regiões de alta pressão é baixa temperatura. Mas por favor, não confunda uma coisa. Se você colocar na cabeça, escreva aí no papel, né? Baixa pressão, alta temperatura. Alta pressão, baixa temperatura. E você quiser levar isso para regiões de diferente altitude, você erra. Né? Porque nas elevadas altitudes, a pressão é menor, não é? Só que lá é mais frio, por causa da altitude. Então não vale, daí é melhor você não falar. Não lembrar disso, entende? Então esse negócio de pressão alta é mais frio e pressão baixa é mais calor, é para a gente utilizar com áreas de mesma altitude. Daí tudo bem, senão só vai confundir tua cabeça. Professor, mas eu quero entender. Por que ali na alta altitude, nas regiões mais altas, a pressão é mais baixa? Eu já entendi. Mas por que é mais frio então? Por causa do que a gente já estudou na aula passada, né? Você sabe que a gente estuda a atmosfera como um todo. E a atmosfera é aquecida de baixo para cima. E as regiões mais altas do planeta, elas são pontuais, né? O que tem mais no planeta são as regiões mais baixas, ali perto dos mares, né? E outra coisa, essas regiões mais altas, o ar é mais rarefeito, Então, quando as moléculas de ar são mais rarefeitas, são menos moléculas de ar que tem nas regiões mais altas do que nas regiões mais baixas, então são menos moléculas para aquecer. Como são menos moléculas para aquecer, então, consequentemente, lá no alto é mais frio do que lá embaixo, onde tem muitas moléculas para aquecer. Entendeu? Então tem essa. Para prova de vestibular, gente, basta não confundir o negócio. Baixa pressão, alta temperatura. Alta pressão, baixa temperatura. E, fim, você acerta os exercícios que tem que acertar na prova. Aí na tua apostila tem ali, né, um
o globo ali, né? Exemplificando ali onde que é mais quente na Terra, onde que é mais frio. E daí tem inversamente, né? Veja que onde que é mais quente, a pressão atmosférica é menor. Onde que é mais frio, a pressão atmosférica é maior. E como que acontecem os ventos na Terra? Agora vamos estudar o que é o vento, gente. O que você diria que era o vento? Se alguém te perguntasse assim, o que é o vento? O que você falaria, né? Você ia falar assim, é o, sei lá, né? O ar se movimentando, é isso que é o vento? Acertou. Então, o vento é o ar em movimento. Mas como que o ar entra em movimento? Aí que tá o negócio. Aí que tem gente que não sabe explicar. O ar entra em movimento devido à diferença de pressão e temperatura dos lugares. Então vamos decorar o seguinte, assim, ó. Então, para que haja vento sempre tem que ser assim, ó. Uma região de alta pressão e tem que ter uma região de baixa pressão. Alta pressão a gente sabe que é mais frio, né? Baixa pressão é quente. E o vento sempre vai fazer esse caminho aqui. O vento sempre fará esse caminho, de uma região mais fria para uma região mais quente. Então, para ter vento, tem que ter essa diferença de pressão e temperatura. Quando você abre a janela e entra vento, o que aconteceu? Lá fora está mais frio do que dentro da tua casa. Por isso que o vento entrou pela janela, entende? Se você está num lugar onde não tem vento nenhum, então é porque não tem diferença de pressão e temperatura aonde você está. Por isso que não tem vento nenhum. Então sempre tem que ter diferença. Essa região aqui, ó, onde está alta a pressão e é frio, a gente diz que é uma região anticiclonal. Anticiclonal, porque não forma ciclone. Daqui os ventos partem para algum lugar. E eles partem para que lugar? Para uma região de baixa pressão. E daí essa região a gente chama de uma região ciclonal. É a região onde chegou os ventos. E quando chega, daí faz o redemoinho. Por isso que daí forma o ciclone que nós vamos ver depois. Então, anticiclonal e região ciclonal, onde lá os ventos chegam. Isso está explicado aqui ali na página 1, ali no cantinho. Então, esses são os ventos, gente. Quanto maior a diferença entre a pressão e a temperatura, maior serão os ventos, entende? Por isso que eu falei, né? Para ter vento, tem que ter diferença de pressão e temperatura. Se não tiver diferença de pressão e temperatura, nem vento tem. Então, quanto maior essa diferença, maior será a velocidade do vento. Maiores serão os ventos. Os tipos de ventos. Então, existem ventos constantes, né? Existem ventos periódicos e aqueles ventos que são chamados de locais até. Então, o que são os ventos constantes? São ventos que sempre existirão na Terra. Tipo, é vento que sempre... É como diz a palavra, né? É o vento constante, meu Deus do céu. Vento constante é o vento que sempre está. Né? Que vento que é constante na Terra? Tem os ventos alísios. O que são os ventos alísios? Então, olha só. Então aqui está o nosso planeta. Ventos alísios são os ventos que saem do trópico em direção ao Equador. Esses são os ventos alísios. São os ventos que saem do trópico em direção ao Equador. Quando esses ventos chegam no Equador, o que faz? Eles chegam no Equador, eles se juntam no Equador, como está ali na figura. Quando eles se juntam, eles sobem. Eles sobem até mais ou menos 10 mil metros. E daí eles entram em condensação lá em cima, porque quanto mais para cima, mais frio na troposfera, né? E aí condensam, enche as nuvens e chove. Por isso que na região do Equador chove pra caramba, porque é uma região de convergência de ventos alísios.
Por isso que essa região do Equador a gente vai chamar de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. E tudo que vai, volta. Os ventos alísios, quando voltam, aí eles voltam com as características ao contrário. Se eles eram alísios saindo do trópico para o Equador, quando eles chegam no Equador e voltam para os trópicos, aí o nome vai ser contralísios. Contralísios. E os contralísios, em vez de provocarem chuva, provocam isso aí, seca. Provocam seca daí. É por causa dos contralísios que existem muitos desertos quentes na Terra. Se você pegue um mapa lá, pesquise no Google lá, quero ver os desertos da Terra. Vai aparecer a maioria dos desertos nas regiões tropicais. Mais ou menos a 30 graus de latitude. A gente sabe que o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eles estão a 23 graus, né? 23 graus norte e 23 graus sul. Agora, mais ou menos perto dos 30 graus estão os desertos da Terra. Por quê? Por causa dos ventos contralísios. Então, ventos alísios trouxe chuva para o Equador. Depois que chove tudo no Equador, o vento volta seco. Volta seco para os trópicos e causam lá uma secura danada. E é por isso que tem os desertos da Terra, ficam nas regiões dos trópicos. Beleza? Então, esses são alísios e contralísios. Esse conjunto de ventos aqui, de alísios mais contralísios, a gente chama de célula de Hadley. Célula de Hadley. Como está aí na tua apostila, ali na página 2, está exemplificado, está mostrando ali um esquema bem legal ali no lado inferior direito ali da tua página. Então, ventos alísios e contralísios, eles formam a célula de Hadley, beleza? Aí existem também os ventos de oeste e os ventos polares, que não são tão importantes assim, mas são ventos que são constantes no planeta. Depois você dá uma lidinha aí. Ventos locais. Não, antes dos ventos locais, acho que a gente vai falar dos ventos periódicos. O que são ventos periódicos? Imagina agora assim. Então, existem os ventos constantes, que são os ventos que sempre estão, né? Ventos periódicos são ventos que acontecem em determinado período. Por exemplo, vento que só dá de dia, vento que só dá de noite. Isso são ventos periódicos. Ventos periódicos, na maioria das provas, aparece com dois exemplos. Ou aparecem as monções lá na Ásia, ou aparece sobre os ventos que existem nas praias, que são aquele, né, o vento da brisa, né? Aqueles ventos que aparecem na praia é a brisa. Então, olha, a brisa é o vento que tem na praia, viu? Então, vamos falar primeiro das monções? Então, professor, eu queria falar da brisa. Que brisa o quê? Vamos falar das monções antes. Monções são ventos que vão do oceano para o continente asiático ou do continente asiático para o Oceano Índico, né? Então, o que acontece? No verão, o que está quente e o que está frio? No verão o continente está quente, né? Então, no verão, os ventos vêm do oceano para o continente. Porque o vento sempre vem da região fria para a região quente, entendeu? Então, lá no verão asiático, o vento vai do mar para o continente. E daí leva muita chuva. Deixa eu fazer aqui o mecanismo aí dos ventos periódicos, para você dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Imagina aqui que aqui é a Ásia, né? E aqui o oceano. Então, no verão, como a Ásia está quente e o oceano está mais frio, o vento vem daqui para lá. Então, essa aqui são as monções de verão. Monções de verão, vai do oceano o vento para a Ásia. Se o vento vai do oceano para a Ásia, o vento vai levando umidade, porque as massas de ar chupam aqui, ó,
a água que está no oceano e levam para o continente, entende? Então, vai levar bastante chuva para a Ásia. Então, monções de verão causam chuva. Agora, quando chega o inverno, a Ásia é que está frio e o oceano que está quente. Então, o vento vai sair da Ásia em direção ao oceano. E daí não vai chover. Nas monções de inverno, então, em vez de ter uma chuva, tem um pouco mais de seca. Aí, para que os asiáticos utilizam essas monções aí? Por exemplo, a agricultura. Vai ser uma agricultura melhor, mais farta. Uma agricultura de melhor prática da agricultura. Vai ser nas monções de inverno ou de verão? Nas monções de verão, porque daí vai ter irrigação bastante, não é? Nas monções de inverno, lá na Ásia, eles aproveitam para escalar montanhas. Né? Porque daí o gelo fica compactado lá em cima das montanhas. E daí dá para escalar melhor, né? Lá a Cordilheira do Himalaia, lá onde tem o Pico Everest. Dá para escalar melhor. Então essas aí são as monções. E agora vamos falar do vento o vento que tem na praia, né? Que são as brisas. Como é que acontecem as brisas? Então durante o dia, você sabe, você que já foi para a praia aí, né? Você sabe que durante o dia a areia está muito quente e o mar está gelado. Tanto é que você fica se fazendo para entrar no mar, né? Que é uma loucura. Fica lá, tipo, um banho tcheco ali, né? Antes de entrar na água mesmo. E a areia tá pelando, né? Então, de dia, o vento sai do mar em direção à areia. Por quê? Porque lá tá frio e a areia tá quente. Essa é a brisa marítima. Agora, quando chega a noitinha, o que acontece? Aí o vento sai da areia e vai em direção ao mar. Por quê? Porque quando chega a noitinha, a areia é que tá geladinha e o mar que tá morninho. Então o vento sai do frio pro quente sempre. Não pode esquecer isso aqui. Então de noite o vento sai da areia e vai pro mar. Por que, professor, que a areia fica mais quente assim de dia, né? E depois fica fria pra caramba à noite? E o mar durante o dia fica frio e à noite fica morninho? Por causa como é que é? Calor específico, né? Que vocês aprendem em física e química. É isso, né? O que é lá o tal do calor específico? A areia, ela absorve calor mais rapidamente, mas ela libera mais rapidamente também. É o que acontece nos desertos. Por isso que no deserto de dia, enquanto está recebendo o sol, é muito calor. E à noite fica uma friaca desgraçada, né? No deserto lá dá 50 graus de dia e menos 2 graus à noite, né? Porque absorve muito calor e libera tudo também, muito rápido. Agora a água não. A água vai absorvendo calor lentamente durante o dia e quando chega a noite ela vai liberando esse calor bem lentamente também. Por isso que quando você pisa lá na água à noite tá morninho ainda, porque tá aos poucos liberando esse calorzinho. Então é isso que acontece. Isso são as brisas. Agora continuando aqui, vamos ver o que tem mais aqui. Fala sobre os ventos locais. Então o que são ventos locais? Esse não é de cair muito nas provas, sabe? Vento local é só assim, é um vento que sopra em determinado local do mundo. Às vezes ele tem características que são muito importantes, às vezes é só o nome que deram pro vento lá. Que nem lá no Rio Grande do Sul, chama-se vento minuano. Lá na França, na França, ó, inventei um país novo agora. Lá na França é o vento Mistral. Agora, tem um vento que é muito importante, esse sim, que é o vento Simoun. Esse vento é o vento que sai do deserto do Saara em direção à Europa. E esse vento faz com que o verão ali perto do mar Mediterrâneo, que esse verão seja quente e seco. E aí o pessoal se lasca tudo com o calor lá que faz ali na região do Mediterrâneo na Europa, sabe? Então esse vento Simoun é importante você guardar. Esses são, a gente fala, ventos variáveis, que a gente chama, né? E agora, o que mais? Vamos falar, ciclone. Olha só, ciclone, gente. Então o que seria os ciclones? Ó, é só você ver o nome aqui. Ó.
ciclone tem que ter uma baixa pressão, então, para existir, né? Por isso que a gente chama de ciclones, né? O sobrenome dos ciclones principais que existem são ciclones tropicais. Eles acontecem mais ou menos na faixa dos trópicos, ali mais ou menos a 30 graus. São os ciclones tropicais. E mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então esses aí são os ciclones tropicais. Ciclones extratropicais são mais incomuns, né? Os ciclones extratropicais, eles só causam uma mudança no clima ali da região, né? No tempo e tal, mas não é tão assim catastrófico. Agora, quando fala ciclone tropical, sim. Quanto mais a diferença de pressão e temperatura for maior, né? Maior o ciclone, maior o furacão. Inclusive, esse nome, ciclone, furacão, tufão, ele é um nome que se dá em diferentes partes do mundo, né? Furacão, a gente chama o ciclone nas Américas. Agora, lá na Ásia, eles chamam de tufão, o ciclone, entende? Então, é só a diferença de nome. E quando o ciclone ele não se dá no mar, que a maioria, todos os ciclones se dão no mar, né? Mas quando ele não dá no mar, ele dá no meio do continente, aí em vez de chamar de ciclone, a gente chama de tornado, né? O tornado é aquele ciclone que deu ali no meio do continente. Ele é bem menor, o diâmetro dele é bem menor, só que ele é mais forte. Os ventos chegam a 400 km por hora. O ciclone não, o ciclone é metade disso. Então o tornado é que a vaca sai voando e tudo mais, né? Que a gente vê nos filmes aí, né? O ciclone não é tanto assim, é o Twister, até tem filme, né? Twister, que mostra bem como é que é. Sobre o ciclo hidrológico, né? Essa aula é comprida, né? Tem bastante coisa. Sobre o ciclo hidrológico. Nossa, professor, mas por que está falando do ciclo hidrológico aqui? Ué, porque nós estamos falando da atmosfera, não é? E o ciclo hidrológico, ele faz parte da atmosfera, claro. Como é que funciona o ciclo hidrológico? Então, ele funciona mais ou menos assim, né? As águas evaporam, até tem um desenho muito legal na sua apostila ali, né? As águas evaporam, aí chega lá no céu, lá, né? Nas camadas ali da troposfera, condensa a água, aí a água acaba caindo, né? Acaba precipitando, as nuvens se enchem de água, né? O ponto ali de saturação é atingido e a água cai. Então esse é o ciclo da água. Inclusive por isso que a água que existe no mundo hoje é a água que sempre existiu. Então é só uma troca, né? Há um ciclo permanente de água. Então não vai acabar a água nunca no planeta, gente. Isso é legal de você saber. O que é umidade atmosférica? Olha só, quantidade de vapor de água existente numa determinada porção da atmosfera. Claro, umidade atmosférica, o que pode ser? É a quantidade de vapor de água que está na atmosfera, né? Só que daí tem as diferenciações, ó. Umidade absoluta é a quantidade total, absoluta de vapor de água que está na atmosfera. Existe o ponto de saturação. É a quantidade máxima de vapor de água que está na nuvem, vamos dizer assim, e que ainda não chova, né? Quando passa do ponto de saturação, aí começa a chover. E umidade relativa é a relação entre essa umidade absoluta ali e esse ponto de saturação que eu falei para vocês. Né? Quando atinge, daí começa a chover. Condensação é quando o ponto de saturação é atingido. Transformou em água e daí cai, né? E aí agora a gente vai falar sobre alguns tipos de fenômenos que acontecem e o pessoal confunde, né? Veja, tem orvalho, geada, nuvem, neblina, os tipos de chuva, neve, granizo, as massas de ar. Isso são tudo coisas que acontecem na atmosfera e que muita gente confunde, né, os nomes. Então vamos primeiro ali no orvalho. O que seria o orvalho, gente? O orvalho é quando o vapor de água vai subindo e antes dele ir para as partes superiores lá da troposfera, ele acaba se chocando com superfícies mais frias durante o caminho.
E quando esse vapor ele se choca com a superfície mais fria, ele condensa um pouquinho ali e forma uma gotinha. Então na grama, quando a gente acorda de manhã lá e a grama tá toda molhada e ninguém regou nada ali, né? Aquilo ali é o orvalho. Quando você deixa o carro para fora de casa, né? Às vezes a tua garagem é cheia de coisa lá, tem que tirar o cadeado, prender o cachorro, meu Deus do céu. Então você chega em casa e ficou com preguiça de pôr o carro para dentro de casa, deixou para fora ali. Quando você acorda de manhã e vai ver o carro, se for um bairro bom, o carro tá lá ainda, o carro tá tudo molhado em cima. O que é aquilo ali? É orvalho. Ninguém regou teu carro à noite, né? Ninguém lavou teu carro. É orvalho aquilo ali. Aquilo se formou na superfície. Quando você dá uma rosa para alguém, aquela gotinha que vai na folha é orvalho. Tanto é que quando vendem flor artificial, a gotinha vem em formato de cola ali, né? Aquele lá é orvalho fictício. Quando esse orvalho, que também é chamado de sereno, então quando a mãe fala sereno, né? Oh, minha filha, mas não sai agora que tá caindo sereno. Tá errado. Não cai sereno coisa nenhuma, né? O sereno é a mesma coisa que o orvalho, ele se forma na superfície das coisas. Então orvalho e sereno é a mesma coisa. E quando tá tão frio que o orvalho e o sereno congelam, aí a gente está falando da geada. Então orvalho e sereno congelado é a famosa geada. Beleza? O que mais que nós temos aí? Neblina. Né? O que é a neblina? São as nuvens mais perto da gente. Isso é neblina. Então tem gente que fala, né? Eu queria andar nas nuvens. Você anda, é só você andar na neblina, você está andando nas nuvens. E o que são as nuvens? É um monte de vapor de água ali, quase no ponto de condensação, né? Que está quase transformando em líquido já. Então isso que é a nuvem. E existem vários tipos de nuvem. Olha só na tua apostila, página 6. As nuvens são classificadas ali de acordo com a sua aparência, a estrutura dela e a altura que ela está. Então, a gente tem lá as nuvens que são chamadas de cirros, as chamadas de estratos, chamadas de cúmulos. E a gente sabe, né, que quando as nuvens estão bem escuras, elas estão ali querendo dizer que é mau tempo, né? Que vai chover bastante, é claro. Então, aqui na tua apostila vem trazendo ali, né? Fala sobre as chuvas dos cirros. Inclusive tem fotos. Mostra ali as chuvas as chuvas não, né? A nuvem cúmulos. As nuvens ali cúmulo-nimbus. Então todos os tipos de nuvens. Isso aqui fica mais a título assim de curiosidade, sabe? Não é muito comum que caiam nas provas. Agora, o que vem agora, sim, as chuvas caem bastante na prova e daí você tem que saber muito bem. Então, o que são as chuvas, gente? É a precipitação, né, que cai lá do céu. Pronto. E existem vários tipos de chuva. Chuva frontal. Então, qual que é a chuva frontal, gente? É aquela chuva que acontece porque as massas de ar se encontraram de frente. De frente, por isso é frontal. As massas de ar se chocaram de frente. Uma massa de ar com temperatura e pressão diferente da outra massa de ar, né? Então elas se chocaram, condensou o vapor de água ali e caiu a chuva. A chuva frontal é aquela bem fininha e demorada. Aquela que é típica da região sul do Brasil. Porque ela é bem fininha e demorada. Então por isso ela se choca bem lentamente, né? Por isso que ela é fininha e demorada. É uma garoazinha. Já a chuva que vem depois, aqui, ó. A chuva de convecção, ou então a gente chama de chuva convectiva, é aquela chuva que ela é mais forte e rápida. Por quê? Porque ela é uma chuva que acontece quando o tempo está muito quente. Então aqui para o sul do país, quando a gente tem chuva de convecção, tem. Ela é mais comum lá no norte do país, lá na Amazônia, por exemplo. Mas no sul do país, quando a gente tem uma chuva de convecção, a gente chama de chuva de verão.
porque está muito quente no dia. Se está muito quente, evapora muito rápido a água e daí cai muito rápido a água. Por isso que ela é grossa e ela é rápida. É aquela chuva que estiver caindo, se você aguardar ali alguns minutos embaixo de uma coisa, depois você pode sair já que não dá nada, entendeu? A chuva já acabou. A chuva frontal, que a gente falou antes, não, né? A chuva frontal é aquela que você fica com o copo de Nescau e a calça de moletom o dia inteiro, né? Camisa de vereador ali o dia inteiro em casa, estraga tudo os seus planos. Então chuva frontal é demorada. Chuva convectiva ou de convecção ou de verão é aquela rápida e pesada. E a chuva orogênica, orográfica ou de relevo, ou até chamadas chuvas de montanha, são aquelas chuvas que acontecem perto das serras, perto das montanhas do Brasil e do mundo. Então observe, imagine que tá vindo uma massa de ar com bastante chuva ali do oceano. Essa massa de ar, ela vem vindo e ela se depara com um anteparo natural, tipo uma montanha, uma serra. Quando ela bate nessa serra, acaba chovendo só de um lado, só do lado onde que ela bateu, entende? Do outro lado dessa serra, não chove. Então, do lado que choveu, né, por causa que a massa de ar bateu ali, e daí começou a condensar toda a água e choveu, ali a gente chama de barlavento. A outra parte da serra, onde não choveu, aí a gente chama de sotavento. Dizem que é por esse motivo que não tem chuvas, né? As chuvas são muito irregulares lá no sertão nordestino. Dizem que é por causa desse efeito orográfico. É claro que tem outros pormenores lá, né? Não chove também lá no sertão nordestino, por se tratar de uma região de baixa pressão e tal. Mas, né, isso é para outra aula. O que mais que nós temos ali, ó? O granizo. O que seria o granizo, gente? Então, o granizo é quando o vapor de água vai subindo, aí condensa nas nuvens, forma-se a gotinha. Só que essa gotinha, em vez de cair, como o tempo no dia está muito quente, essa gotinha sobe mais, né? Porque você sabe que o ar quente ele sobe, né? E esse ar quente faz essa gotinha subir mais, e ela sobe mais na atmosfera, congela lá em cima e daí já cai congeladinha. Esse é o granizo. E daí tem vários tamanhos de granizo, né? O granizão, né? Granizinho, que é dependendo das características climáticas da região que acontece. Agora, neve é um pouco diferente. Então, muita gente confunde chuva congelada com neve, com granizo, né? Para que ocorra a neve, tem que estar tão frio, mas tão frio, que o vapor de água, em vez de condensar e virar gotinha, esse vapor de água vai virar logo neve, vai cristalizar o vapor de água. Então ali vai acontecer uma sublimação em vez de condensação. E aí o vapor vai se transformar em sólido e vai cair. Essa é a neve. Por isso que tem que ter muito frio para ter neve, né? Normalmente são nas regiões mais altas do Brasil e mais para o sul do país, né? O que seria um índice pluviométrico? É o somatório de toda a chuva que caiu na região. Agora, quando a gente fala regime pluviométrico, é um estudo que se faz ali da distribuição das chuvas num período de um ano durante o local ali. O que são as massas e as frentes de ar, né? Para acabar nossa aula hoje. Então, massas de ar, elas recebem o nome e as características de acordo com a região da onde que elas vêm. Então, quando a gente fala que uma massa de ar é quente, quer dizer que ela veio de uma região quente. Quando a massa de ar é frio, veio de uma região fria. Quando a massa de ar é úmida, ela com certeza veio do oceano, que é um lugar bastante úmido, ou de um lugar que tenha a presença de umidade muito grande. Quando a massa é equatorial, então com certeza ela veio da onde? Da região do Equador. Quando uma massa é chamada de massa tropical, ela veio da região dos trópicos. Quando a massa veio de uma região polar, né, ela veio dos polos. Então ela recebe o nome e as características de onde que ela veio. No Brasil, a gente sabe que ali
está sob a atuação de 5 massas de ar. Então a massa polar atlântica que vem ali no sul do Brasil, essa é fria e úmida. A massa tropical continental, ela vem de dentro do continente, então ela é uma massa seca e é uma massa quente. A massa tropical atlântica, então essa massa é quente, só que ela é úmida, porque ela vem do Atlântico. A massa equatorial atlântica é uma massa muito quente, que vem do Equador e também é úmida. E a massa equatorial continental, embora ela venha do continente, ela deveria ser seca, mas ela é úmida também porque ela passa ali pela Amazônia. E a Amazônia tem rios muito caudalosos que fazem com que essa massa se torne úmida, mesmo sendo continental. Nós vamos estudar mais as massas de ar e os diferentes tipos de clima, né? Mais para frente, quando estudarmos melhor o Brasil. Ok? Espero que tenham entendido aí toda a nossa aula sobre climas de hoje. E qualquer dúvida, por favor, só me procurar, gente. Um abraço e até mais!